Do Senhor, igreja, amém, glória a Deus. Não sei como você está nessa manhã, mas eu sei como eu estou, e eu também sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa manhã. Embora nosso tema seja vivendo o seu propósito na família. E o que eu peço ao Senhor é que nesta manhã Ele continue falando no nosso meio. Obrigado, pastor Luiz, mais uma vez, pela oportunidade de estar diante da igreja do Senhor. Obrigado, pastora Luciene. Obrigado pelas intercessões, pelas orações dos pastores, dos obreiros dessa casa, a minha família, a Vânia. Obrigado, a minha esposa Vânia, pela intercessão, pelas orações, a minha mãe, toda a família, Denise, pastora Denise, Adelaide. Até o Mateus, irmãos, intercede por mim. Até o Daniel, olha aí. Que bênção, né? Glória a Deus. E louvado seja o nosso Deus. Nós estamos falando de propósito. E a nossa mensagem desta manhã, o tema que foi colocado nela: conheça o propósito de Deus para você e sua família. Isso é muito importante para mim e para você na nossa jornada e na nossa caminhada. E eu quero começar no livro que os pastores receberam de presente. Nós temos ele na livraria, né, Gabi? Ainda tem, né? Uma Vida com Propósito. O autor Rick Warren diz assim, ele escreveu na página 11, bem no início do livro. Eu resumi a parte final dizendo assim: conhecer o propósito de Deus para a sua vida reduzirá seu estresse, simplificará suas decisões, aumentará sua realização pessoal e, o mais importante, irá preparar você para a eternidade. Quando nós entendemos esse propósito, nós começamos a entender que a nossa vida aqui ela é passageira, e que nós precisamos seguir firmes e adiante nesse propósito. A pastora Luciana, na primeira ministração dela, ela ilustrou muito bem. O pastor Luiz também na ministração dele sobre propósito. E eu anotei algumas coisas aqui. Propósito, nas minhas anotações, a razão maior é o sentido da sua existência ou de algo duradouro e maior. Propósito é o topo. O maior é a concretização. E o plano, o planejamento, que às vezes nós fazemos planos. Plano é o conjunto de ações, as estratégias, as metas e os objetivos para alcançar o propósito. Plano são os degraus que nós utilizamos para chegar ao topo, ao maior, à concretização. Mas nós não podemos esquecer, tudo começa com Deus. Deus me usa, não sou eu que uso Deus, é eu que tenho que estar à disposição para que o Senhor me usa. E quando nós olhamos para essa lâmina, mais uma vez, pastora Darla, obrigado, viu, pela sua equipe, por você. E quando você olha para o texto de 1 Samuel 16, 13, você já lembra da história de Davi quando foi ungido. Mas eu queria trazer algo para você aqui nesta manhã. Antes de Davi, tinha um profeta, Samuel, que era rei, juiz e profeta. Samuel. O povo começou a clamar por um rei. O povo começou a pedir
nós precisamos de um rei, nós queremos um rei. E aí o que Deus fez? Samuel sendo rejeitado, com aquilo que ele fazia, quem que o Senhor preparou? O Senhor preparou Saul. Pastor Luiz também já falou aqui sobre Saul. Saul foi escolhido por Deus. Saul, ele começou, Deus tinha um propósito na vida de Saul. Olha o que está escrito. 1 Samuel 10, 1. Só para resumir a história. Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Olha agora o versículo 24, do mesmo capítulo. Não, 10, 24, por gentileza. Então Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! A Bíblia fala, aparentemente, Saul era o moço mais belo que tinha, eu acredito, naquela época. E Deus tinha um propósito na vida dele. Falou para Samuel: separa ele, unge ele como o rei de Israel. E ele foi ungido, ele foi separado. Mas porém, Saul não permaneceu no propósito de Deus. Saul foi rejeitado. Você conhece essa história melhor do que eu, talvez. 1 Samuel 16, 1, Ana, por favor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche o seu jarro com óleo e vai a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. E você sabe por que Saul foi rejeitado? Saul foi rejeitado pela desobediência a Deus. Foi escolhido por Deus? Foi. Mas você conhece a história, um belo dia, diante de uma guerra, o que Deus falou para Saul? Falou: Saul, você vai lutar contra os amalequitas. Foi um povo que lutou contra Israel e estavam vindo. Um povo que deu trabalho. Agora você vai lá, Saul, vai destruir todos eles. Todos, não vai ficar nada e ninguém daquele povo. E Saul foi, direcionado por Deus, cumprir a sua missão. Porém, o que aconteceu? O profeta Samuel, quando chega diante de Saul, ele escuta uns bois berrando, umas ovelhas. Fala: o que aconteceu? O Senhor não mandou destruir tudo? Ele falou: mas tinha uns bois lá muito bonitos, tinha umas vaquinhas muito bonitas, umas ovelhas muito gordinhas, nós trouxemos para sacrificar aqui. Irmão, o Senhor tinha mandado sacrificar lá. O rei, eles pouparam a vida do rei, ficaram com pena do rei. O restante todos foram exterminados, mas o rei eles deixaram. Desobedeceram ao Senhor. O que o profeta Samuel fez? O profeta Samuel detonou todos eles ao fio da espada para cumprir a ordem do Senhor. Mas a partir daquele dia, Saul estava fora dos propósitos de Deus. Eu e você precisamos aprender a entender, a vivermos o processo, a viver o propósito de Deus. E aí o que acontece? O texto que nós lemos, Samuel 16, 1. Quando Saul foi rejeitado, e Deus disse para Samuel: até quando você vai entristecer? Até quando você vai chorar? Até quando você vai interceder por Saul? Ele não está mais nos meus planos, ele já foi. Você vai agora a Belém ungir
um outro rei, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Agora preste atenção. Voltando no texto. 1 Samuel 16, disse assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu irei como rei de Israel. Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vai a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem em paz? Irmãos, naquela época, se o profeta fosse na casa de alguém, alguma coisa ia acontecer. Poderia ser a justiça de Deus, ou então um recado de Deus. Tanto é que as pessoas tremeram. Respondeu Samuel: sim, venham em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Ana, vou terminar de ler isso aqui, nós vamos colocar aquele vídeo, tá bom? O Senhor, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nós conhecemos bem essa história. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu estes. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse também: não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Vamos assistir um vídeo? O novo rei de Israel. Amém. Glória a Deus. Essa é a cena de alguém que foi escolhido pelo Senhor. E o Senhor fez uma promessa para Davi. O Senhor, ele teve um projeto na vida de Davi. E o Senhor falou: agora eu achei um homem segundo o meu coração. Não um homem como Saul, que me rejeitou, que foi desobediente. Eu não sei, talvez nós temos aqui nesta manhã pessoas que talvez você está sentado aqui ouvindo essa palavra. Talvez você está nos assistindo pelas redes sociais. E talvez o Senhor colocou diante de você um projeto. Talvez o Senhor projetou você, mas você não permaneceu nos caminhos do Senhor. Talvez o Senhor lançou sobre você algo que Ele tinha para que você fizesse, e você se afastou dos caminhos do Senhor. Porque, irmãos, isso não é conversa fiada. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos. Isso é 100% verdadeiro, não é conversa, não é palavra para te incentivar, para que você faça alguma coisa, não. Todos nós temos um chamado.
Talvez o nosso chamado não é de ministrar a palavra. Talvez o nosso chamado não é de impor as mãos sobre as pessoas, mas é de fazermos alguma coisa, darmos fruto, como pessoas que servimos ao Senhor, como pessoas que somos obedientes a esta palavra, e estamos procurando seguir nessa jornada e caminhada. Mas Deus tem um projeto na sua vida, assim como tem na minha vida. E eu meditando nessa palavra, falando, Senhor, tem algumas promessas que o Senhor me fez, mas eu estou achando que eu me desviei no caminho. Irmãos, talvez Deus tenha promessa na sua vida, mas é só se você quiser que elas cumpram o que vão cumprir. Depende de mim, de você, de exercer o nosso chamado. Eu quero pregar para a multidão. Deus pode te levar a isso, mas primeiro comece a pregar para 1, para 2, para 3. Senão você não vai chegar a isso. Pensa, irmãos. Nós chegamos aqui na igreja do Senhor, vamos ministrar para vocês, né? Ou talvez a igreja está lotada, ou talvez está com cadeiras assim, igual está hoje. A gente fica nervoso. Imagina chegar diante de um estádio, você vai fazer o quê? Não vai conseguir nem abrir a boca. Não vai falar nada. Então nós precisamos exercer esse chamado. Não fazer como Saul, que correu, que fugiu. Não. Mas como Davi. Errou várias vezes. Mas era o homem que sabia chegar diante do Senhor, com o coração quebrantado. Falar, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, que eu caia nas suas mãos, não nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, o Senhor tem. Nós precisamos entender isso. E exercer o nosso chamado, dizer, Senhor, eis-me aqui. Qual é o seu propósito para a minha vida nesse ano? Qual é o seu propósito para a minha vida aqui no Ministério Fé e Família? E não estava no meu rascunho, mas o pastor Luiz, a pastor Luciane apresentou a Adelaide. Adelaide é a primogênita da família, um total de 9 irmãos. Ela foi a primeira pessoa a conhecer o Evangelho na nossa família. A primeira que entendeu o propósito e aceitou. Isso que a pastora Luciane falou, que o pastor Luiz falou, irmãos, não é para simplesmente elogiar, não. Eu sou fruto desse propósito que Deus colocou no coração dela. Adelaide sempre honrou os pais de maneira extraordinária e os irmãos. A Cris não está aqui, a Cris que gosta quando eu falo. Quando eu vim de Pontalina para cá, em 1982, pastor Júnior, uma criança, né? Você nem nasceu dela. Pastor Júnior já era representante reconhecido no Brasil inteiro. Alisson. Então, eu era uma criancinha, estava do tamanho do Lucas, pastor, você acredita? Em 82. Mudei para cá, né? E o irmão Deide não está aqui, não sei se ele está assistindo. Se tiver, Deide, Deus é contigo, e Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, para que você venha executar o projeto que Ele tem para você, Deide. Quando eu mudei, fiquei morando 30 dias na casa do Deide. Aí depois que eu consegui, Rafael, né, a gente alugou um quarto lá no centro, na rua 72. Estudando, conheci a minha bela e maravilhosa esposa Vânia. Salvou minha vida, foi verdade. Casamos em 30 de julho de 88. Quando a gente foi casar, antes, eu acho que eu não lembro se foi em 87, né? A Adelaide falou para mim assim, Devani, quer vir trabalhar comigo? Falei, não pensei 2 vezes, falei, vou.
né? E fui trabalhar com ela. E sabe, pastor Luciene? Tampa o ouvido do pastor Luiz aí, pastor Neto. Eu estava sendo preparado já para caminhar junto com seu esposo, que pensa na mulher que era brava. Era Adelaide. Ô Diogo, naquela época, eu comecei em 87, eu dirigia, mas naquela época não era tão rigoroso carteira, né? Eu não tinha carteira de motorista não, mas ela falou, você precisa tirar uma carteira para você dirigir. Eu comecei a trabalhar com ela. A primeira vez que a minha carteira foi assinada por ela, foi em março de 1990. Minha mãe, lógico que assinou junto, que eu era de menor, né? Aí minha mãe teve que assinar, né? E eu comecei, irmãos. E a partir disso, ela sempre tem nos honrado. Casamos. Pensa, irmão, nosso casamento, meu casamento e da Vânia. A Vânia, sabe o que ela tinha um sonho? Ela não tinha me falado. Ela tinha um sonho de entrar na igreja com um buquê. Como é que é o buquê? Um buquê natural. E não tinha, pastor Lorena, no dia ela ia entrar com um feito. A Adelaide presenteou ela com um buquê natural. Quando eu fui comprar a minha primeira moto, uma CG 125, ela falou, vou te ajudar. Cumprindo, irmão, o propósito de Deus na família. Depois, pastor Laís, da moto, veio um Passat 66. Eu vou te ajudar a comprar o Passat 66. E ajudou. E aí por diante, irmãos. Por isso que eu quero te honrar, Adelaide, nessa manhã. Em 2011, início de 2011, quando ela foi nomeada para o TST, eu continuava trabalhando com ela. Aí quando ela passou o escritório para as duas filhas, Lorena e Patrícia, né? E para a pastora Denise, que já fazia parte da equipe, fizeram ela assinar um termo, né? Vocês vão assinar aqui, o Devani vai continuar com vocês, né? Patrimônio histórico, exatamente. Irmãos, então, ela tem conseguido levar esse propósito que Deus colocou na vida dela um dia, nem lembro quando foi, lá em Pontalina, num culto, onde ela conheceu o Senhor Jesus e aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E permanece firme. Depois veio, ela tinha 15 anos de idade. Ela entendeu esse propósito. E ela segue firme nesse propósito. Propósito que talvez eu e você, por qualquer motivo, nós nos desviamos. Talvez qualquer promessa, qualquer oferta, qualquer algo que a gente vê diferente, fala, isso aqui vai me ajudar demais, vamos embora. Jesus é depois. Depois eu vou para os caminhos dele. Ouço isso desde pequeno, falam que ele vai voltar e nunca voltou, então vamos seguir a vida. E às vezes nós saímos do propósito de Deus. Por isso esse livro ele é interessante para mim e para você, porque ele nos leva a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. O nosso propósito não é levantar todo dia de madrugada, trabalhar 14 horas por dia, chego em casa cansado, tarde, não vou para a igreja porque eu estou muito cansado. Acho que eu estava falando isso para minha esposa ontem, falando assim, Vânia, a nossa questão com Deus ela é diferente. Você não vai falar assim para Deus, Senhor, eu vou ser um dizimista quando tiver sobrando dinheiro. Não, irmãos, para Deus isso não funciona. Eu vou ofertar na sua casa, Senhor, quando tiver sobrando. Não, para Deus isso não funciona. Senhor, eu vou fazer diferença, eu vou para todos os cultos, mas quando eu tiver um carro zero. Não, isso não funciona. Para Deus não é assim. Nosso propósito com Deus ele é diferente. O agir dele é diferente daquilo que eu e você pensamos. Por isso nós precisamos entender e aprender o propósito dele para as nossas vidas. Porque tem dia, irmãos, que a gente vem para a igreja, você está cansado, mas você vem porque você fala, Senhor, que a tua misericórdia me alcança. Quando nós adentramos e chegamos aqui, nós somos renovados pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso.
Samuel, ele tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E a palavra do Senhor diz que ele reinou por 42 anos. Ou seja, ele reinou até os 72 anos de idade. Segundo Samuel 2:5-4, não precisa colocar, Ana, diz que Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Historiadores dizem que Davi, ele foi ungido por Samuel, ele tinha mais ou menos 15 anos. E como ele assumiu o reinado no trono de Judá, aos 30 anos, significa então que ele esperou 15 anos, para que a primeira promessa do Senhor fosse cumprida na vida dele. E ele reinou por 40 anos. Então, fazendo uma matemática rápida, Saul começou com 30, reinou 40, Davi começou com 30. O que a gente entende? Que quando Saul começou a reinar, Davi não tinha nascido ainda. Davi ainda era aquilo que o Salmo cita, ele era uma criatura ainda, nem existente era, uniforme. Mas o Senhor já tinha escolhido ele, o Senhor já tinha separado ele, como homem segundo o coração de Deus, o homem que vai reinar no lugar de Saul. E Deus foi preparando Davi, irmãos. Você acha que se Deus pega o Davi com 30 anos e nomeia ele, unge ele como rei de Israel, ele ia conseguir o que ele conseguiu? Não ia. Primeiramente, a soberba poderia alcançar ele, o orgulho, igual alcançou Saul. Saul era orgulhoso, era ciumento. Mas não, Deus preparou Davi. Assim como Ele está preparando você, assim como Ele está nos preparando para uma grande obra, e essa grande obra ela vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus, porque quando Ele voltar, nós teremos um corpo transformado e glorificado. Você conhece mais a história de Davi? Ele enfrentou, enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai, ele matou urso, ele matou leão, sendo preparado para ser um rei, para ser um governador, para ser uma autoridade máxima naquela nação. Depois ele enfrentou Golias, ele derrotou Golias, sendo preparado para ser o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava sendo forjado. E eu pensando comigo, tem coisas talvez eu peço ao Senhor que Ele não me dá, talvez para você também, porque você está sendo forjado ainda, está sendo preparado, mas nós precisamos entender isso, para que nós possamos ser preparados. E qual foi o teste final para Davi? Mais uma vez, o ciúme de Saul, a soberba de Saul. Davi, por mais de 3 anos, ele foi perseguido por Saul. E não era só por Saul não, irmãos. Pensa, os melhores soldados de Saul, cerca de 3.000 homens, até pensando, Alan e Rafael, os kids pretos de Saul, a Rotã israelense estava atrás de Davi. Pensa, irmãos, nós não conseguimos às vezes fugir de um. Pensa, pastor Laius. E Davi, por 3 anos, o Senhor guardando ele mais o quê? Preparando ele, forjando ele, para que ele assumisse o reinado de Israel, mas assumisse com excelência, capacitado, preparado, pronto para fazer aquilo que Deus mandava, aquilo que Deus ordenava. Que às vezes eu penso que estou pronto, irmãos, mas na primeira brechinha Deus fala aí, está pronto nem para isso? Imagina para aquilo. É o nosso coração. Por isso que o texto fala que nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios 16:9 diz o quê? O texto fala assim, que o coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta. Deus precisa cumprir isso na minha vida e na sua vida. E o que eu acho mais interessante, no legado de Davi, segundo Samuel
7,16, Ana, por favor. Olha a promessa que Deus ainda fez a Davi. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ministério de louvor. Antes da minha ignorância, irmãos, eu li esse texto, pensava assim, o Senhor errou. Deus, quando falou com Davi, ele errou. Porque ele falou que a dinastia de Davi estaria para sempre no trono dele. Mas aí depois veio Salomão, depois veio Roboão. Aí eu pensei, depois acabou. Será que o Benjamim que está lá hoje é da linhagem de Davi? Os Benjamins já passaram lá? Eu então, antes da minha ignorância, eu olhava e falava assim, Deus errou. Mas não. Vamos lá para Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Aonde a promessa de Deus foi cumprida. Lucas 1, 26, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Vocês têm dúvida que o Senhor está com vocês? Alguém tem dúvida aqui nesta manhã que o Senhor está com você? Se você tiver essa dúvida, no nome do Senhor, Jesus vai cair por terra hoje, porque o Senhor é na sua vida, o Senhor tem planos na sua vida, o Senhor tem projetos na sua vida, que precisam ser executados. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Aleluia! É a promessa de Deus cumprindo na vida de Davi. A promessa que Deus fez. Fala: Davi, você precisa simplesmente ser fiel. Você precisa simplesmente seguir no meu caminho. Você precisa ser íntegro, Davi, que o teu reino vai perpetuar para todo sempre. E aí está o Senhor Jesus perpetuando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura, num coxo onde os jumentos alimentavam. Ali nasceu o Salvador do mundo, ali nasceu o Senhor Jesus. Ele cresceu aprendendo o ofício de carpinteiro, mas ele cresceu entendendo por que ele tinha vindo na face da terra. Um dia ele foi julgado, ele foi preso um dia, foi julgado, ele foi condenado, e como um cordeiro mudo, ele foi levado para o matadouro. Ele não reclamou, ele não se esquivou, ele não fez nada, ele simplesmente seguiu o propósito. Ele foi condenado, cuspido, chicoteado, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, bateram com caniço. Ele levou aquela pesada cruz até o Calvário, aonde ele foi sepultado, e ali sepultou naquela cruz os meus pecados, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E o Senhor Jesus entregou ali o seu espírito. Ele teve uma lança traspassada no seu corpo, ele foi sepultado. Mas a palavra do Senhor diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E antes de ressuscitar, quando o inferno fazia festa,
dizendo que ele tinha sido derrotado, ele foi no inferno, pegou a chave do Hades, a chave da morte, e trouxe com ele. E hoje ele está à destra do Pai. Na sua cruz estava escrito a frase: Rei dos Reis. E hoje, o nome do Senhor Jesus, ele é sobre todo nome. O nome do Senhor Jesus, ele é sobre todo nome. O teu sangue, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele tem poder sobre todas as coisas. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã. E eu queria aqueles que podem ficar de pé, nós vamos orar nesta manhã, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que ele venha sobre as nossas causas, que o Senhor venha nos fazer seguir firmes adiante nesse propósito que ele tem na minha vida e na sua vida. Que nós não iremos desviar desse propósito, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos seguir adiante nesse caminho, para que o Senhor cumpra na minha vida e na sua vida. Que a nossa descendência, que a nossa geração também venha servir o Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã. Pai santo e soberano, aqui está a tua igreja, Senhor, e nós clamamos. Senhor, eu clamo nesta manhã, que a tua misericórdia, que a tua bondade, que a tua graça venha nos alcançar. Senhor, a cada um de nós, que o Senhor mova nas nossas vidas, Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa família, Senhor, no nosso ministério, que nós possamos entender esse propósito, que nós possamos seguir adiante nesse propósito, de levarmos o ID do Senhor, e atender, Senhor, aos teus princípios. Guarda, Pai, a nossa mente, guarda o nosso coração de toda a corrupção, de todo o mal, no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Deva. Engraçado, Deva falando. Você vê aquele Davi recebendo aquela